pedia para o Senhor que Ele nos ajudasse a viver melhor. Falei: Senhor, nós precisamos viver melhor, nos ajude. E enquanto eu fazia essa oração, imaginei que Jesus iria falar: olha, então eu vou dar muita saúde, vou derramar graças para vocês superarem os obstáculos financeiros. E eu fui rezando, fui pedindo: Jesus, nosso grupo de oração é o lugar onde a tua graça está lá para acontecer, onde as pessoas precisam descobrir que a oração é o caminho de intimidade. Age lá. E comecei a rezar. E aí Deus falou no meu coração: não, as pessoas precisam viver melhor, as pessoas precisam aprender a se comunicar. Falei: não, Senhor, comunicar é curso de empresa para a pessoa poder vender mais, é curso motivacional, essas coisas. Não, Senhor, não é isso. E aí Jesus me colocou no coração, falou para mim: qual é o maior comunicador que você conhece? Ou que você conheceu, ou que você já ouviu falar? E eu de cara percebi que ele não estava falando daqueles discursos que a gente já ouviu do Charles Chaplin, do Martin Luther King, do Gandhi, do Obama, de nenhum deles. Até veio na minha cabeça São Paulo, não é? O grande pregador dos gentios. Mas São Paulo diz que ele não era muito bom nisso daí de falar, que ele não tinha aquela eloquência que precisava. E aí eu me lembrei inclusive do finalzinho da vida de São João Paulo II, quando ele estava muito assim, sucumbido pela dor da enfermidade, incapaz de falar, e multidões iam lá para ouvir. Iam lá para ouvir, a pessoa mal conseguia falar algumas palavras, mas todo mundo queria ouvir, porque ele conseguia comunicar algo que marcava as pessoas. E aí eu não tive dúvida que o maior comunicador que eu conheço é Jesus Cristo. E corri então para entender como Jesus fazia isso. E a primeira coisa que eu percebi, que o maior problema quando a gente quer falar algo para as pessoas é não se dar conta de que o que conta não é o que você falou, mas é o que o outro entendeu. Já teve rolo na sua vida por causa do que o outro entendeu? Nesse tempo que a gente vive, volta e meia, o tal do WhatsApp dá uma confusão lascada. A pessoa manda uma mensagem, você lê e fica fuzilando de raiva. E às vezes não era aquilo. Só que aí você já respondeu, e o outro também entendeu, a outra também entendeu, e daqui a pouco virou uma confusão. Já viu acontecer isso? Às vezes a pessoa fala: então eu vou mandar um áudio, que o áudio é mais difícil da pessoa interpretar, mas dá rolo também. Porque existe um mistério entre o que a gente quer entregar e que o outro está preparado para receber. E aí eu fiquei olhando como é que Jesus fazia. Mas Jesus, era muito difícil, a tua mensagem era muito difícil de ser entendida. Muito difícil. Como é que ele ia convencer as pessoas que ele era filho de Deus, sendo que ele não estava voando, não tinha corpo de super-homem, não era super-herói? Como é que ele ia convencer que ele era o próprio filho de Deus? É impressionante como é que Jesus ia dizer para aqueles homens e mulheres que o ouviam, e que às vezes por causa dos milagres começavam a achar então que ele de fato era o Filho de Deus, e dizer que ele tinha que morrer. Que raio, agora o Filho de Deus tem que morrer?
Primeiro não entendia porque achava difícil achar e ser convencido de que aquela pessoa que vivia com eles, que cresceu com eles, que morava com eles, que falava igual a eles, era Deus. Depois que ele tinha que morrer. Certamente não eram mensagens fáceis de serem comunicadas. E aí eu comecei a pensar algumas coisas. Jesus sempre, primeiro, que ao contrário da maioria de nós, Jesus conseguia esperar para falar. Oh Deus amado, é fácil? Fala para o irmão, Jesus precisa te dar essa graça. Uma cena para entender. Uma mulher pega no flagrante adultério, arrastada para o meio da praça, no meio de todo mundo que se achavam os puros e os corretos, jogadas no chão e pronta para ser apedrejada. O que fez Jesus? Prestem atenção. Sabe o que fez Jesus? Nada. Não, Sidney, Jesus disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi embora. Não, Jesus não fez nada. Ficou sentado, diz a palavra, rabiscando alguma coisa na areia. Quantos de nós, com boa intenção, vendo uma cena de flagelação, do povo querendo quebrar aquela mulher lá, não teria, talvez alguns, falado: vamos lá mesmo, porque isso aí está estragando o mundo, nós precisamos acabar de vez. Ou então, não teria ido correndo lá e dito: vou embora daqui, quem que vocês pensam que vocês são? E ia tentar salvar a mulher. Certamente, nós teríamos pessoas de todos os lados. O mais difícil é imaginar. Alguns teriam virado as costas e falado: não quero saber disso. Jesus não, ele ficou ali e esperou a hora certa. Comunicar exige saber a hora certa. Oh Jesus, eu preciso. Você precisa? Quem aqui precisa que o Espírito Santo lhe dê a graça de saber a hora certa, porque volta e meia não espera a hora certa para fazer ou para falar? Quem? Levante a mão. Os outros que não precisaram levantar a mão, glória a Deus, parabéns para vocês. Nós todos precisamos. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude, porque a hora certa também não significa não fazer, significa saber a hora certa. Vou falar agora. Quando de repente ninguém quer falar, ninguém tem coragem de falar, e Deus precisa usar você para falar. Muitas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero falar isso não, mas se não tiver ninguém que você pode usar para falar, eis-me aqui. E falei, porque não apareceu ninguém, e eu tive que falar. Também já teve vezes em que Deus disse: não fale nada, reza. Eu só te contei isso para você saber. A gente gosta de contar que Deus falou com a gente. Uma outra coisa que Jesus foi tocando em mim para falar de comunicação, ele sempre partilhava um ensinamento de 3 maneiras diferentes, no mínimo, e mais de uma vez, para que as pessoas acabassem entendendo o que é que ele mesmo tinha para falar. Querem ver? Vou pegar Mateus capítulo 13, versículo 44, por exemplo. Peguei várias passagens, vou pegar essa. O reino dos céus é semelhante a um tesouro encontrado num campo.
um homem o encontra, mas o esconde de novo e cheio de alegria, vende tudo que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Outro episódio onde Jesus usa mais de uma vez para falar a mesma coisa. Em seguida propôs-lhe outra parábola, é o versículo 33 do capítulo 13. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. E esta é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhe por fim: o reino dos céus é comparável ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. Palavra do Senhor. Vocês perceberam que Jesus tinha um ensinamento para fazer, e ele falou de um jeito, depois ele falou de outro, com muita paciência para repetir, para que as pessoas pudessem entender. No primeiro caso que eu li, ele queria dizer que vale a pena fazer tudo por um tesouro verdadeiro. Vale a pena tudo. Então ele fala do homem que encontra um tesouro, o tesouro é tão grande que ele não pode carregar, então ele deixa escondido, vende tudo que tem para comprar aquele terreno que ele sabe onde é que está o tesouro. Tudo que tem. O que Jesus está dizendo? Vale a pena juntar tudo que você tem para ter o tesouro que é mais importante. E aí ele volta e repete: um homem que coleciona pedras preciosas, encontrando uma de grande valor. Percebam, Jesus sabe que o ouvinte, que somos nós, que são as pessoas que a gente se relaciona, muitas vezes não compreendem o que a gente quer dizer, e a gente acaba, em vez de conseguir a vitória que Jesus quer para as nossas vidas, falar as coisas que Ele precisa falar para nós, ou nos ensinar a nos relacionar, a gente acaba vivendo uma guerra sem fim. Quantas vezes não aconteceu nada e as pessoas brigam? Quantas vezes os motivos das brigas são tão ridículos que não dá para contar, mas eles acabam sendo como uma isca que você jogou e depois vai trazendo toda aquela sujeira que estava no fundo do rio da tua vida. E daqui a pouco vocês estão lembrando defeitos, feridas e pecados uns dos outros, do irmão, do pai, da mãe, da filha, do filho, da esposa, do esposo, do amigo, da pessoa que trabalha com você. Nunca aconteceu com você? Pergunta para o teu irmão: nunca aconteceu isso com você? Nunca? Pois é. E aí Jesus diz: eu quero lhes ensinar, aprendam de mim. Aprendam de mim. Jesus queria dizer que o reino dos céus é uma coisa que começa pequenininha, mas que você vai, dá valor para ela, toma posse dela e ela se torna grande. É o grão de mostarda que o homem plantou e virou uma árvore grande. Mas muita gente podia não entender, podia achar que ele estava falando que era para mudarem a plantação. Algum daqueles que o ouviam podia dizer assim: acho que é para mim parar de ser pescador e me tornar agricultor. Outros podiam dizer assim: eu acho que Jesus está falando que a gente não está cuidando direito dos passarinhos. Então Jesus vai e fala: uma mulher que vai fazer um pão, pega o fermento, mistura em 3 medidas de farinha e a massa cresce. Veja, que ligação existe entre a pequena semente de mostarda e o fermento da mulher? Nenhuma. Não há nenhuma ligação nesses dois produtos agrícolas, sei lá, não, fermento, não sei se eu posso dizer que é agrícola, mas é isso, nesses 2 produtos. A única ligação que tem neles
é que os dois estão ilustrando a mesma coisa que Jesus queria falar. Se nós não aprendermos com Jesus, nós vamos fazer muita confusão na nossa vida e vamos penar muito mais. Sabiam disso? E o que então a gente tem que fazer? Ora, primeiro, compreender o que Jesus fazia. Só tem um jeito: gastando mais tempo conhecendo como Jesus falava e agia, lendo os evangelhos, em oração. Segundo, pedindo que o Espírito Santo nos conceda a sabedoria de Jesus, porque só Ele é capaz de nos explicar direito as Escrituras. Só o Espírito é capaz de nos ensinar e nos controlar, para que a gente possa aprender com Ele. Eu comecei dizendo que eu perguntava para Jesus como é que a gente faz para viver melhor, não foi isso? E eu garanto que se a gente conseguir se comunicar melhor, nós vamos aprender a viver melhor do que se Jesus nos der um monte de dinheiro e a gente não aprender a se comunicar. Se Jesus vier resolver um problemão que a gente está em casa e a gente não aprender a se comunicar, a gente vai continuar vivendo mal. Então, eu não preciso de muita coisa, eu preciso responder aquela palavra de Jesus que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Jesus falou que a gente tinha que fazer? Aprender o que dele? Vamos decorar? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus. Eu quero aprender muito de Jesus. Jesus mudou muito a minha vida, muito, mas tanto, que eu não sou capaz de explicar para vocês tudo o que mudou na minha vida. A pessoa que eu sou hoje é muito diferente da pessoa que eu fui antes de conhecer Jesus. Só que a questão é de que eu ainda preciso continuar sendo transformado, porque tem um monte de coisa ainda na minha vida que eu não aprendi de Jesus. Mas se Ele está me dizendo que é possível, vem beber dessa água. Amém? Alguns milagres foram realizados hoje aqui por Jesus. Então eu gostaria de te pedir que você se observasse. Porque às vezes o Senhor nos cura e liberta e a gente nem percebe, sabia? Mas se a gente observar, porque uma hora a gente vai perceber. Se a gente se observar, você vai falar: olha, aquela alergia que eu tinha parou. Ó, aquele medo que eu estava desapareceu. Olha, aquela raiva que eu sentia, acabou. Olha, aquela mágoa que eu estava, desapareceu. Olha, a minha cabeça que não tinha mais ideia nenhuma, está cheia de ideias que podem mudar minhas coisas. Ó, aquele mal-estar desapareceu. E se você observar alguma destas coisas em você, escreva, porque daí eu leio, e as pessoas que não perceberam, ou não receberam, ou ainda não viram, saberão que o nosso Deus está vivo no meio de nós. E outros poderão vir beber dessa água. Segundo, se você perceber ou não perceber, e receber uma destas graças, isto não é garantia para você viver bem. Para você viver bem, você tem que aprender de Jesus como viver. Em especial, aprender de Jesus como se comunicar com as pessoas que convivem com você. E isso é um dom.
É um dom. Talvez algumas pessoas vão precisar de que Deus faça mais para poder conseguir. Outros talvez menos. Mas todos precisamos. Põe a mão nos teus ouvidos. Eu quero te pedir, Jesus, agora uma unção poderosa, para que meus irmãos do grupo de oração consigam aprender de Ti, compreender como nós conseguimos nos fazer entender e entender aquilo que os outros falam conosco. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.